né, que são textos, né, em que Deus faz promessas. Uhum. E essa ideia de promessa é a leitura nossa, particularmente cristã, até porque esses textos não foram escritos para a gente, principalmente do Antigo Testamento, nem do Novo nem do Antigo, né? E isso a partir da minha leitura, né? Então, um texto como esse de Deuteronômio 28, ele é uma expectativa. Ele não é uma adivinhação do futuro, até porque isso não aconteceu e não está acontecendo. Pode vir a acontecer, né, de Israel vir se tornar uma China ou um Estados Unidos aí, a gente nunca sabe, mas até hoje isso não aconteceu. Mas é uma expectativa messiânica, né, do Antigo Testamento. Messiânica nessa ideia de libertação, né, de autonomia, de autoridade, de que o povo de Israel iria comandar o mundo, né, conhecido. Então, esse texto de Deuteronômio, ele é uma expectativa para esse grupo que está ali no cativeiro. Deuteronômio é escrito em meio ao cativeiro babilônico. Então, o povo está preso, está no cativeiro, e são textos de esperança, né? Textos que fomentam, né, a esperança de libertação, de autonomia, de prosperidade, mas para Israel especificamente. Por exemplo, eu não leria esse texto como algo para o cristão, porque ele não é para o cristão. Então, na ideia, né, de que se eu tomar posse desse texto, eu vou, em vez de ter um monte de empréstimo, né, igual o Emanuel brinca aí comigo, aí o meu consignado lá do Estado está todo zerado, né? Eu vou emprestar dinheiro para o Estado porque eu fui obediente ao Senhor. Então, seria um texto voltado para esse grupo que está preso no cativeiro, está sem esperança, está sem expectativa. Então, é um texto para fomentar a esperança de um futuro melhor, mas não uma promessa, uma profecia, nada disso. Né? Aí, só para usar o exemplo de Êxodo 20:12, que eu acho que ajuda a entender pelo menos essa ideia. O texto de Êxodo também foi escrito dentro do ambiente do cativeiro. A sociedade é uma sociedade, né, familiar, agrária. O pessoal vive, né, do que a família e a comunidade produz, e a partir disso é importante ter uma estabilidade e uma segurança familiar. Então, quando eu valorizo pai e mãe, quando eu valorizo os idosos, quando eu valorizo, né, a velhice, quando eu ouço, né, a velhice, o meu futuro vai estar melhor garantido. Eu vou ter vida digna, eu vou ter qualidade de vida. Não uma vida longa, como muita gente diz. Né? Então, o texto estaria dentro desse contexto. Assim como Êxodo, Deuteronômio e tantos outros que falam sobre essa ideia de uma herança, de uma promessa, né? de um sucesso, né? Para o amanhã. Estaria dentro desse ambiente. Entendeu? Eu leria dessa maneira. Ok. Beleza? Fala, Cristiano. Não, professor André, Ricardo, ele até tinha dado aquela leitura, ele até tinha puxado a leitura pro ponto né, dessa questão dessa cultura, né, agrária, por assim dizer, né, e que no caso o sentido do Calma aí, texto... Cristiano, rapidinho. Fecha a Uhum. porta aí, Sandra. Tô dando aula aqui. Fala aí. Então, que o professor André estava até falando que o texto... Sai, mulher, vai pra lá, tá atrapalhando aqui. Tô libertando aqui os ignorantes aqui, ó. Ih, Ih, meu vocês Deus. ouviram. Mas então, que o sentido do texto ele até apontava também para a questão de como era uma sociedade agrária e tudo, e tinha aquela questão de que quando o homem trabalhava na terra, ele tinha ali o direito da posse da terra, né? Então,
a questão de honrar pai e mãe também tinha o ponto de ter sabedoria para manter a terra que Deus tinha dado a eles, né? No caso Sim, também, exatamente. o ponto Então, ali. ligado a Mas isso, não, por olha exemplo. só, antes de tu contribuir, professor, para tu Ah, ver que eu tento prestar atenção nas aulas, tá entendendo? Entendeu? Vocês esquerdistas, você é esquerdista. Eu nunca falei que era você, esquerdista. vocês aí, tá entendendo? Vocês ficam me chamando de neoliberal aí, de nazista, Você é tudo, tá entendendo? xenofóbico, irmão. Neoliberal, capitalista. Quer ver um outro Fala aí, bro. texto dentro dessa mesma vibe? É o Salmo que fala que os filhos são herança do Senhor. A gente esquece o seguinte: a Bíblia, quando eu digo isso, gente, não é para agredir você, não é para zoar, né? Eu tenho uma colega que uma vez ela virou e falou para mim assim: você fala essas coisas para causar? Não. Assim, é o entendimento que eu acredito que a gente tem que ter do texto. A Bíblia. Mentira, para causar. É pra causar. Ela até usou um termo, para lacrar, né? Eu falei que eu nem sei o que é isso. Ela, o Antigo Testamento, principalmente, ele é um texto que não foi escrito para a gente, né? Para o nosso ambiente cultural, social, político, econômico. A sociedade no ambiente do Antigo Testamento era agrária, né? Você tinha a monarquia ali em alguns períodos. Não é para a nossa realidade. Então, por exemplo, esses textos, né, que vocês citaram, esse salmo, os filhos são herança do Senhor. Por que os filhos são herança do Senhor? Porque eu tenho que ter 10 filhos? Hoje, com a economia que a gente vive, gente, eu tenho uma filha e eu trabalho, minha esposa trabalha, a gente mal consegue sustentar essa criança, que é médico, é plano de saúde, é isso, é aquilo, é um gasto terrível. Ela estuda em escola pública e é gasto em cima de gasto. Né? Tá comendo miojo todo dia. Não come mais farinha. Gente, 1 quilo de farinha tá R$ 8. E essa garota gosta de farofa. Parece que é filha de Paraíba. E a gente não é da Paraíba, não é do Nordeste. Não Essa garota. Falou de não estou xenofobia. falando mais, irmão. Só estou pontuando, só estou Alimenta a pontuando. garota. Pessoal, eu, hein? E Gostei, aí, o cara. cara. Um pouco de xenofobia aí, gostei. Não é xenofobia, irmão. É característico daquela região. Deu um tiro no pé agora, hein, Os Ricardo? Paraíba aí tudo reclamando. É brincadeira, não. A peixeira, hein? A Olha aí, peixeira. olha aí. Ó. Deixa eu terminar. Aí o que o Salmo está dizendo? Naquela época, quanto mais filho eu tivesse, e outra, filho homem, gente. Não era nem filha, porque filha era prejuízo. Filha não era bênção de Deus. O filho homem era a bênção de Deus, porque era ele que ia continuar o negócio da família. Ele ia proteger a casa, ele ia perpetuar a linhagem, né, da família. Então, o Salmo, acho que é 127, 128, eu não lembro agora, quando ele diz que bendito o homem que enche deles a sua aljava, que os filhos são herança do Senhor, por quê? Olha, se eu tiver 10 filhos homens, a minha velhice está garantida. O negócio da minha família está garantido. Então, esses filhos homens vão ser bênção para mim. Agora, se eu tiver 10 filhas mulher, eu vou morrer de fome. Naquela época, naquela sociedade. Aí você pode dizer assim, pastor, mas hoje os filhos são bênção. Depende dos filhos. Nem todo filho é bênção. Nem toda criança... que criança não tem maldade. A criança começa a chorar por quê? Porque ela quer que você pegue no colo. Meu irmão, você já nasce já maldoso, todo ser humano. Então, assim, tem filho que é uma peste, que não só dá problema, que o pai e a mãe vai ter desgosto a vida toda. E, às vezes, pai e mãe crente. Então, assim, dentro dessa leitura que a gente está conversando, né, dessa proposta, ler o texto dentro do seu contexto, ele nos ajuda. Até porque, gente, tem doutrina que diz que o casal só pode ter relação sexual para ter filho, porque está na Bíblia. Porque vai sair
o homem vai sair da sua casa e ambos serão a sua carne e tem que procriar e para encher a terra. Aí está o cara com salário mínimo, com 5, 7 filhos, que a igreja mandou, e não é isso que o texto está falando. Então, assim, na minha leitura, eu acho que ler o texto dentro do seu objetivo, respeitando o seu contexto, suas questões culturais, sociais, políticas e econômicas, nos ajudam, não vai responder tudo, nós nunca vamos conseguir responder tudo, mas nos ajudam a limitar, né, os erros de interpretação. E lembrando, nós temos uma tarefa importante. A gente ensina as pessoas na igreja, a gente está pregando para as pessoas, a gente está mostrando como viver e tal, né? E de repente você está falando algo que o texto não está ensinando. Isso eu acho assim, algo que a gente precisa, né, olhar com mais seriedade, né? É importante, né? Eu, pelo menos na minha perspectiva, essa análise, principalmente esses textos aí que a gente conversou agora, né, sobre família, né, estrutura social, econômica, respeitar o contexto ajuda muito, né? Fala, Marcelo. E outra coisa que eu fico pensando, professor, é que a aplicação desses textos, principalmente do Antigo Testamento, a maioria, literalmente, das pessoas usam só a parte que lhe agrada. Também tem. Né? Porque se você pegar todo o Levítico, todo o Deuteronômio, tem umas coisas lá que não agrada, não. Aliás, quem era mulher naquele contexto social? Até no contexto de Jesus. O que é mulher? O professor André, uma vez pregando na minha igreja, ele deu exemplo, falando dessa parte cultural da época, ele falou assim, ó, tá vendo esse ventilador aqui? Na época, mulher e ventilador é a mesma coisa para eles, cara. O ventilador valia até mais. Exato. Exatamente. Oséias, a mulher era trocada por um par de sandálias. Isso. A circuncisão foi feita para quem, o professor? Para homens. Entendeu? Tudo era montado, toda a política religiosa, tudo era voltado para os homens, entendeu? Então, assim, é interessante, né, que a gente pega alguns versículos que agradam, principalmente do Antigo Testamento, e a gente quer aplicar para o nosso benefício, infelizmente. Não, aí é bom, quer ver um outro lance, né, disso que você falou? Tem doutrina hoje que diz que mulher não pode ser pastora. Porque na Bíblia não tem mulher pastora. Na Bíblia não tem nem homem pastor, porque a figura lá é presbítero, né? Pastor é um dom, né, que está só no Novo Testamento. Então, o dom é o quê? É aquela pessoa que cuida de outras pessoas, não que administra a igreja. Então, por falta dessa leitura contextual, muita gente, né, oprime as mulheres, dizendo que pode ou não assumir determinados cargos. Porque está ou não na Bíblia, quando a Bíblia não está nem preocupada com isso, né? Então, assim, ler livros, principalmente livros chamados livros históricos, de maneira literal, pode gerar, né, muita dificuldade. Então, uma leitura respeitando quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, né, a data, contexto, objetivo, destinatários, isso nos ajuda a diminuir muito das interferências, principalmente o Antigo Testamento, né? Lembrando, a gente é cristão. O Antigo Testamento foi escrito para judeu e por judeu. Então, a leitura disso é um grande desafio. É extremamente desafiador ler o Antigo Testamento e não cristianizá-lo, né? Então, a gente precisa estar aí trabalhando com cuidado. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos parar por aqui, porque já passou aí do tempo aí também, né? Mas aí a gente continua semana que vem. Eu vou mandar o slide aí, vocês dão a lida em crônicas, e aí a gente continua aí nessa vibe aí, vamos continuar discutindo, beleza? Fala, Jair. Não, vamos jantar. Ah, tá.
Boa Tô em noite. jejum, Boa irmão. noite. Tô em jejum e oração aqui. Jejum Não, para não. ficar rico, pastor Ricardo.